desde o começo que eu entrei na faculdade, eu sempre me vi no meio daquele caldeirão político que era a PUC São Paulo, cheio de militante de extrema esquerda, e era uma coisa que me deixava muito ansioso para entender, né, por que eu discordava tanto, o que estava acontecendo de errado, por que era um discurso tão radicaloide. Ao mesmo tempo, tinha uma turma de pessoas que eram completamente indiferentes a esse contexto político e de ativismo que tinha lá na PUC. Sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar com todo mundo. Disputei o centro acadêmico, isso foi uma experiência muito legal, inclusive, na graduação. Eu percebi que o CA estava completamente abandonado, montei um grupo político, chamei de Chapa Apuro. Então é muito legal lidar com essa situação na época da graduação de disputa política, convencer as pessoas por que vai votar em mim, não vai votar no comunista, porque daí eu escolhi a chapa, o nome, a camiseta era azul turquesa, os comunistas escolheram uma camiseta rosa, eles distribuíam rosa para as menininhas. Então todo esse negócio acho que ajudou a moldar bastante quem eu acabei me tornando depois, porque eu tinha uma quedinha pela social-democracia, eu era um tucaninho, porque eu achava que isso era direita, né? E com o tempo eu comecei a abrir minha cabeça, comecei a ver que eu estava sendo induzido ao erro, e fiz mestrado, fiz doutorado, tive que lidar com muita militância de professor universitário também, de todos os lados, até que no doutorado eu me deparei com uma situação bem constrangedora, que foi o meu orientador, que atualmente é ministro do TSE, o André Ramos Tavares, que inclusive julgou a inelegibilidade do Bolsonaro, ele votou pela inelegibilidade do Bolsonaro, o André Ramos Tavares, não deixou eu escrever sobre ativismo jurídico nas instituições do sistema de justiça, que era a minha tese. Então eu tive que fazer uma tese adaptada aos moldes de esquerda do meu orientador, se eu quisesse passar. Isso broxou bastante sabe aquele tesão que você tem pela vida acadêmica, de querer produzir, de querer fazer, de achar que o pessoal tem honestidade intelectual? Eu percebi que muita gente tinha uma agenda. E sempre quis me comunicar, acabei entrando na Jovem Pan, tive sorte, entrei lá na Jovem Pan, participei de um programa à noite, depois comecei a ser visto por outros produtores de programas em horários diferentes, e o resto é meio que a história aí desses últimos 4 anos, 3 anos, que todo mundo acompanhou. Então fui do Pânico, fui de programa de debate, do Opinião, fui do 3 em 1, fui do mais um podcast. Isso tudo durou exatamente um ano. Aí teve o 8 de janeiro, saí da Jovem Pan, fui saído, né? Junto com Constantino, Zoe, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson e mais uma turma, porque a Jovem Pan deu uma guinada absurda na linha editorial deles. Chamaram Dória, chamaram toda a turma do PT para dentro da Jovem Pan e tiraram as pessoas que tinham uma posição crítica firme com relação à esquerda. E eu abri meu canal, que é o Fio Diário. É uma plataforma, né? A gente trabalha com assinatura. E o negócio do ativismo que vocês falaram eu achei engraçado, porque eu acabei de montar nos Estados Unidos uma entidade chamada Institute for the Freedom of Press and Expression in Brazil, o IFPE Brasil. E é uma entidade que a gente quer fazer aí um grande hub de informações, de artigos, de pesquisas, dados empíricos, fazer um negócio com cientista de dados mesmo e grandes pesquisadores, grandes nomes para fazer um mapeamento da quantidade de abusos que existe no Brasil contra a liberdade de expressão e de imprensa, promovidos pelo Supremo e pelo TSE, principalmente.